Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, chegando aqui com mais uma reflexão da Palavra de Deus, com o tema: O pouco com Deus é muito. O tema: O pouco com Deus é muito. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu a fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Mas o pouco com Deus é muito. Ela disse uma coisa interessante aqui, esta mulher. Tu sabes que o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Como o marido dela temia ao Senhor, desta mulher aqui, da viúva do azeite, o marido dela temia ao Senhor, e como marido, com certeza, ele ensinava a família, a esposa e os filhos também temerem a Deus. Quando ele morreu, ele deixou este legado: que a mulher e seus filhos temessem a Deus. E a mulher só tinha uma botija de azeite em casa. E ela, como temia a Deus, foi atrás do homem de Deus para saber o que fazer, porque ela só tinha uma botija de azeite e queriam levar os 2 filhos dela. E o homem de Deus disse a ela: Vai aos teus vizinhos, pede vasos emprestados, depois fecha a porta do quarto, fecha a porta da casa e derrama o azeite sobre os vasos, que vai haver um milagre. Um milagre de que o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. E por que o pouco com Deus é muito? Porque a fonte das necessidades do povo de Deus é Deus, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. A nossa riqueza maior não é o que possuímos, mas é o que temos. Ela disse: Tu sabe que teu servo temia a Deus, e agora ele morreu. E nós só temos uma botija com um pouco de azeite. Mas o que ela não sabia é que ela tinha, mas não sabia. Porque o nosso bem material, o que nós possuímos, o que nós vimos em nossas mãos, não é toda a riqueza que temos, que o crente tem. O tudo na nossa vida é Deus. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele quem é tudo. Ele é juiz, Ele é advogado, Ele é promotor, Ele é o pão, Ele é a água, Ele é o vento, Ele é a sabedoria, Ele é a fonte de toda a riqueza. E às vezes nós temos só um pouquinho, e cometemos o erro de achar que não temos mais nada. Como não temos mais nada se temos Jesus, que é a fonte de tudo? O homem de Deus disse: pega o pouco de azeite que você tem e os vasos emprestados vazios, derrame dentro, que vai acontecer o milagre de Deus. Deus vai aparecer na sua vida, porque Ele é a fonte do azeite, Ele é a fonte da sabedoria. Então Eliseu fez com que aquela mulher entendesse que o pouco com Deus é muito. Porque o muito da nossa vida é Deus. É Deus. É Deus. Aquele menino
só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Para muitos ou todos que estavam ali naquela reunião, para quê? Mas o que é isso para tanta gente? Mas aquele menino entregou os 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus. Glória! O menino pegou os 5 pães e 2 peixinhos e entregou nas mãos de Jesus. E o pouco com Deus virou muito. Jesus apresentou, orou a Deus, e quando entregou para o povo, multiplicou. Quando entregou, multiplicou. Porque o que o menino tinha era pouco, mas o pouco que ele tinha, ele colocou nas mãos de Jesus. Meu irmão, minha irmã, não murmure, nem reclame. Apresenta teu pouquinho nas mãos de Jesus. Apresenta tua pouca saúde nas mãos de Jesus. Apresenta o teu salário nas mãos de Jesus. Apresenta a tua finança nas mãos de Jesus. Apresenta a tua pouca capacidade nas mãos de Jesus, porque o pouco com Jesus é muito, é muito. Sabe por que é muito? Porque o nosso muito é Jesus, o nosso muito é Deus. O nosso muito é Deus, a fonte de tudo é Deus. O problema é que às vezes em vez de nós pegarmos um pouquinho e colocarmos nas mãos de Jesus, que nem aquele menino dos 5 pães e 2 peixinhos fez, nós vamos murmurar. Eu sou crente e só tenho isso. Quando eu não era crente, eu tinha muito mais do que isso. E se esquece que ele tem a fonte que é Cristo, que é só apresentar a Jesus que ele vai multiplicar a coisa. Eu quero ler mais um versículo aqui como base de que o pouco com Jesus, com Deus é muito. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 4, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Deus estava dizendo que ia mandar a porção do maná cada dia. Cada dia vinha a porção do maná. Aquela porção daquele dia não poderia ser apanhada a mais para o outro dia, não. Porque cada dia Deus ia mandar uma porção, um pouquinho. Nós devemos se conformar com um pouquinho que Jesus nos dá a cada dia. O pouquinho do maná que Jesus nos dá a cada dia. Que às vezes nós fica só isso. O problema não é o só isso e o pouquinho de cada dia não. O importante é de onde está vindo esse pouquinho. Está vindo da fonte que é Deus. Deus disse: eu vou mandar a cada dia uma porção de cada dia. Então, irmão, nós devemos ser gratos a Deus pela porção de cada dia, pelo salário de cada dia, pelo pão de cada dia, pelo pouquinho que nós temos cada dia, porque Deus vai liberando as suas bênçãos aos poucos, porque muitas das vezes se Ele liberar geral, se Ele liberar tudo, a pessoa não quer saber mais de Deus. Então a fonte que é Deus vai liberando um pouquinho, o maná de cada dia, o maná de cada dia. E o que é que nós temos que fazer? Agradecer pelo pouquinho de cada dia. Porque o pouco com Jesus é muito. Porque o nosso muito é Jesus, é Deus, é Deus. Ele é a fonte. Jesus é o nosso tudo. Então essa foi a meditação de hoje. Devemos agradecer pelo nosso pouco, porque o pouco com Jesus é muito. E se nós temos pouco hoje, é porque é a porção de cada dia. Amanhã vai vir mais outra porção, porque vem da fonte que é lá em cima do nosso muito, que é Jesus. Mesmo você tendo pouquinho, nós tendo pouquinho, devemos agradecer, porque esse pouquinho vem cada dia da grande porção que é o nosso Senhor Jesus. Vamos agradecer em vez de murmurar. E entenda que o pouquinho que você tem nas mãos de Deus é muito, porque Ele é a nossa fonte de vida, de pão de cada dia.
Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.